Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoas da internet, vocês que estão aí do outro lado da telinha, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal Da Ideia à Luz. Esse é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui da minha casa, do meu apartamento, da sala do meu apartamento aqui em Brasília. Eu sou um homem branco, tenho um rosto meio arredondado, uma testa muito grande, um cabelo partido da esquerda para a direita, tenho entradas bem salientes, tenho olhos grandes, um sorriso fácil, tenho uma barba grisalha, cabelo preto, estou com uma blusa branca e atrás de mim tem uma parede amarela com quadros e plantinhas penduradas, né? E eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês nesse programa Férias. Férias é um momento onde a gente abre a nossa programação e a gente coloca programas que a gente gostaria de ter, mas não se encaixa muito bem na nossa programação normal durante o ano, e a gente aproveita esses momentos para colocar aqui esses programas que a gente tem desejo. E hoje a gente vai conversar com Andrei Ermucci, e ele vai falar sobre o processo de criação sobre stage designer, e isso é muito legal. Andrei Ermucci já esteve aqui, se você não assistiu ainda, assista, porque ele falou um pouco sobre o processo de criação do Festival do Futuro na posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro de 2023. Foi um programa lindo, maravilhoso. Então, fique com a gente até o final e aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho para você receber as notificações do Da Ideia à Luz, quando a gente postar alguma coisa no canal, deixar seu joinha no vídeo e compartilhar o canal com seus amigos e amigas. Quer saber um pouco mais sobre nossa programação? É só seguir a gente no Instagram e Facebook. Se tem preferência de ouvir o Da Ideia à Luz, nós estamos em todos os agregadores de podcast. É só procurar a gente lá, escolher o programa e apertar o play. E convidamos vocês a entrarem nas nossas playlists e assistirem os vídeos que estão ali disponíveis. Tem muita coisa de boa, de qualidade sobre os bastidores das artes cênicas esperando por você lá no nosso canal do YouTube. Quer abraçar mais forte o canal e se tornar um apoiador do Da Ideia à Luz? Você pode se tornar também membro do canal e fazer parte dessa grande família. Você também pode contribuir através do Superchat, você que está aqui nessa transmissão ao vivo, né? Assim, tem aí ali um cifrãozinho no local onde você coloca os seus comentários. É só você clicar ali e escolher o quanto você gostaria de contribuir com o canal. Ou então você pode ir no Valeu, se você estiver assistindo no gravado, que é esse coraçãozinho com cifrãozinho também. Acha que esse vídeo vale alguma coisa, vale uma cerveja? Então deixa lá sua contribuição. Isso é muito importante para a gente. Você também pode contribuir através do nosso Pix, que é daideialuz@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. E aqui eu vou aproveitar para agradecer a todos que já contribuíram com o canal. O apoio de vocês é fundamental para a existência da Ideia Luz até este momento. E eu fico muito feliz de estar aqui novamente recebendo o Andrei Ermucci, porque agora, gente, chegou a hora de acender as luzes dos bastidores e colocar um profissional da coxia na cena. E hoje, né, assim, cadê? Tá aqui. E Andrei Ermucci, ele impulsiona a percepção da poesia e a emoção de vivenciar o novo no momento em que as pessoas mergulham em seu universo artístico e imaginativo, colaborando com a cadeia produtiva do setor cultural, de atividades criativas e de entretenimento com inovação em seus ambientes sensoriais disruptivos. Está à frente de direção de criação e cenografia e participa desde a coordenação e elaboração dos detalhes de experiências individuais e coletivas da jornada do cliente, contribuindo no planejamento estratégico e de ação com visão multidisciplinar e metodologia própria de execução em consonância com o desenvolvimento das equipes. Totalmente comprometido em corresponder
com o objetivo do projeto e superar as expectativas a cada realização. A excelência presente nas obras de André Musti é essencialmente alcançada por ter um vasto conhecimento sobre arte e cultura, do qual teve contato desde a primeira infância, além de sua vivência cosmopolita, somados aos aprofundamentos conceituais, dedicado com respeito em tudo que envolve seu trabalho. Ao longo de 27 anos de experiência profissional, implantou mais de 500 projetos de direção, de criação e cenografia, entre programas para televisão, filmes, para cinema, shows, festas, teatros, eventos, óperas, dança, teatro e campanhas políticas, com atuação nacional e internacional. André Hermucci, chega para cá. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal da Ideia Luz, Andrei. Fico muito feliz de tê-lo por aqui. Obrigado, Marcelo. É um prazer enorme poder contribuir com o canal, poder contribuir com esse compartilhamento de conhecimentos assim da nossa área, que é uma área tão, de certa forma, carente, né, de troca de aprofundamento, porque tem uma bibliografia muito restrita e as oportunidades são mais assim dentro do mercado de trabalho. Então, acho a iniciativa sua incrível de tocar um projeto como esse, né, para levar mais conhecimento para todo mundo, né, estudantes, profissionais e interessados na área que é assim, um mundo de descobertas gigantescas, né? Legal. Poxa, eu que agradeço, assim, esse canal ele só é feito com a participação desses nossos convidados, como você, que tem a generosidade de parar um tempo da vida e compartilhar com a gente um conhecimento e construído durante anos, e eu fico muito feliz quando vocês aceitam. Eu que agradeço a sua participação aqui e agradeço também os elogios. Muitíssimo obrigado. E vou repassar isso a Camila Thiago, que ela não pôde estar aqui com a gente hoje nesse programa. Mas vamos lá, Andrei, você se dispôs a dar uma aula para a gente, né, sobre o que é esse processo de criação do stage design. Diz um pouco para a gente. Isso, a gente vai dar um overview assim de situações de criação, de pesquisa. Eu preparei um material aqui. Vamos lá, então? Vamos, é com você. E Legal. você, pessoa que está aí do outro lado, deixe sua pergunta, seu comentário nesse vídeo. Assim, a gente não está ao vivo. Esse programa ele foi gravado, ele está indo ao ar como uma estreia. Então, lá nos comentários, escreva sua pergunta, escreva seu comentário que a gente passa para o Andrei. Depois, com certeza, ele responde vocês lá no próprio YouTube. Vamos lá, Andrei. Vamos compartilhar, já está no ar. Legal. Então, hoje a gente vai falar de direção criativa, né, no stage design. E, assim, o início desse bate-papo, né, a gente vai ter uma conversa bem, assim, informal, né, sobre, primeiro, alguns resultados que a gente chegou dentro desse universo do stage design para poder dar uma apimentada, assim, no interesse, né, no foco. A gente vê um pouco o que é realmente alguns resultados visuais assim bem impactantes que a gente conseguiu chegar em festas, shows, óperas, teatro, e acho muito interessante ver um pouco, porque quando a gente começa a ver o comportamento do palco, da luz, né, a música ao vivo com a orquestra, a gente vai entendendo assim que essas experiências de vida, né, de certa forma, elas são muito acumulativas dentro desse processo, né? Então, cada projeto traz uma particularidade muito grande dentro das necessidades técnicas, das necessidades artísticas, das necessidades assim de conceito do evento. E o palco, ele é realmente assim um elemento muito fundamental nisso, né? O stage design eu coloco assim que é tipo é o maior ponto de atenção, né, num festival, num show. Então, numa apresentação, né, o que essa caixa cênica, né, que o espectador vai olhar, o público vai olhar, as pessoas que se interessam pela cultura vão olhar. Então, existe um certo estigma, né,
de como que a gente constrói esse espaço, né? De como que a gente realmente pode caminhar uma trilha de pensamentos, aonde esse elemento que é o palco principal, ele realmente ganhar essa potencialidade toda, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vive muito no mundo de imagens, um mundo de registros, então, assim, trabalhar uma qualidade visual bem satisfatória, né? Superando expectativa para esse resultado, eu acho fundamental, né? Porque realmente a marca que fica do festival, pela minha experiência, assim, que eu venho vendo nos últimos anos, é realmente essa imagem do palco, né? Eu acho que é sobre isso que é um espaço assim de pesquisa e desenvolvimento de conceito que envolve muita coisa, né? Para a gente atrair o público para esse olhar, atrair os artistas, porque muitas vezes também esse palco também é responsável por trazer artistas para o projeto, né? O palco realmente ele passa a assumir um foco de interesse assim do público para poder, vamos dizer assim, se aproximar do projeto, né? Muitas vezes. E quais são as prerrogativas, né, que eu considero assim para se chegar nesses resultados criativos, né? É muito sobre isso que a gente vai estar falando hoje, né? Então, por exemplo, desde se a gente começar a refletir aqui as diferenças, né, de óperas, teatro, eventos, assim, são tantas técnicas, né, tantas particularidades. Eu acredito que essa minha experiência que eu tive, ela foi muito positiva, assim, por ter passado por várias linguagens e eu acredito que hoje em dia essas linguagens elas foram sendo acumuladas para novos projetos. Então, alguns projetos que eu faço hoje em dia, eu realmente tento trazer um pouco daquilo que eu vivi no teatro, um pouco daquilo que eu vivi na ópera, um pouco que eu vivi na dança, no show. Então, esse stage design hoje ele passou a ser um grande acúmulo de visões, de relações poéticas, de relações criativas entre a música, a dança, o movimento, a luz, o processo criativo em si, a história do espetáculo, né? Que isso também pesa muito também no caso de algumas peças, né? Quando a gente vai fazer que tem uma coreografia definida. Não, é incrível, né? Eu gosto demais de repente, ver, olhar para trás e ver que todo esse universo criativo ele tem também um espaço de experimentação gigantesco, um espaço de estudo gigantesco, onde o palco ele realmente pode ser explorado de diversas formas e eu acho que a gente vem nos últimos anos experimentando muito, inclusive com 3D, né? Como, por exemplo, esse caso aqui que é uma criação em 3D e aqui é o resultado, né? Como que o 3D ele passou também a prever uma série de situações assim técnicas muito relevantes para a entrega do projeto e trazendo mais aperfeiçoamentos também no processo criativo e consequentemente no resultado final, né? Então é sobre isso que a gente, vamos dizer assim, está o nosso foco de atenção, né? Como se chegar num impacto visual surpreendente, como que a gente realmente passa por várias etapas criativas para e processos, né, complexos de montagem, é tipo esse palco aqui que foi um absurdo, uma coisa louquíssima, que a gente montou com 35 metros de altura para a gente realmente conseguir efeitos, né? E também usando muita tecnologia hoje em dia, que prevê inclusive o light design, os efeitos especiais, para a gente poder ver realmente com mais antecipação aquilo que a gente vai fazer a entrega, fazer para a entrega final do projeto, né? E eu acredito que isso também vai elevando um pouco o nível dessa
dessa própria pesquisa, dessa própria vivência criativa, né, que a gente vai, vamos dizer assim, mergulhando a cada dia, né. Eu acho que é um mergulho um pouco sem volta, eu já estou realmente muito à vontade nesse universo, né. Eu acho que eu não consigo realmente me encontrar fora dele, é um universo que, que eu vivo todos os dias e que a gente está em constante transformação, porque diariamente, né, essa tecnologia ela vai aumentando e a gente precisa se atualizar também, né? Então, assim, esse desenvolvimento, né, ele começou lá atrás, né? Eu vou fazer um breve histórico meu aqui. Desde criança, né, o desenho, gosto de desenhar, então sempre tive muitos materiais fornecidos aí pela minha mãe, pelo meu pai, para a gente, vamos dizer assim, dar continuidade para esses estudos, né? Isso lá antigamente eu comecei a desenhar histórias em quadrinhos e pesquisa de desenhos e materiais também. Eu acredito que eu sempre fiz isso desde criança. Quando eu comecei lá em 89 desenhar os super-heróis com caneta nanquim, também já era um exercício disso, né? E depois eu fui experimentando várias técnicas, né? Aqui um desenho de grafite da minha primeira exposição de desenho. Acho importante a gente passar por aí, porque esses resultados do stage design, eles realmente vêm muito em cima do processo de pesquisa, né? E esse processo ele está em tudo, ele está nas técnicas criativas, na capacidade de entender as cores, de entender a forma. Então eu pratiquei desenho de grafite, aquarela, pastel seco, né? Tipo esse daqui, tinta a óleo. Eu acredito que o início da minha carreira como artista plástico ele foi fundamental. Escultura, né? Esculturas realistas, fotografia, né, junto com outros profissionais, que a gente fazia estudos com projeção de slide também, e a própria pintura, em que eu fui trabalhando, vamos dizer assim, a desfragmentação do corpo, né, para entrar em camadas mais subjetivas, né, e eu acredito que isso é que foi realmente me levando a entender novos espaços, né? A entender espaços interiores, espaços subjetivos, e que de repente eu percebi que esses espaços eles poderiam ser aplicados, né, em várias demandas, né, da cenografia e da direção de arte. Vamos dizer que essa trajetória ela passou realmente, como o Marcelo fez na introdução, né, pela televisão, pelo teatro, ela passou e passa ainda, né, por várias linguagens visuais, aonde a cenografia se faz necessária, né? Feiras, festas infantis. Então, eu realmente nunca quis restringir o meu trabalho só a uma linguagem. Eu quis realmente explorar muitas linguagens, justamente para aprender como fazer o resultado visual da ambiência, da cenografia, inclusive até comercialmente falando, em restaurantes e, enfim. E também um pouco de fotografia, eu coloquei uma foto aqui também para mostrar para vocês que eu também fotografo há mais de 15 anos em preto e branco, como estudo de enquadramento, de olhar, que é uma forma também de continuar evoluindo esse processo, né? Aqui a gente vê um pouco da concepção e da entrega, né, de alguns projetos também de estúdio. Estúdio basicamente é um palco também, né? Eu entendo meio que quando a gente abre câmera para gravar um programa é a hora do show, né? Então tem que estar tudo bem feito, a iluminação, os materiais. Então assim, essa vontade realmente de entrar num processo criativo onde essa pesquisa ela dá corpo, né, às nossas intenções poéticas, né? Aqui, por exemplo, um estudo de 3D de um efeito de uma tela. E essa tela eu gosto de mostrar esse teste porque a gente levou para o teatro, iluminamos para ver o efeito e foi surpreendente, né? Você sair de uma concepção, até na época, já faz muito tempo, mas é bem duro esse 3D,
e a gente coletar um resultado visual tão incrível, né, cheio de textura igual a esse, dentro do teatro, quando você liga luz, uma contraluz, uma luz direta, começa a entender esses resultados, né? E eu acho que é sobre isso que a gente está falando, assim, sobre um pouco dessa experimentação também, sabe? Que a direção criativa, ela é uma investigação. Então, por exemplo, esse palco que eu recebi 3 texturas do Romero Brito para poder criar a cenografia, então, a partir dali vem diversos processos de design, de criação mesmo de cenário, depois os testes de impressão que a gente acompanha, até chegar ao resultado final, que esse foi um dos meus primeiros palcos, né, em 2001. 70 mil pessoas por dia, foi incrível essa apresentação. E dali eu fui percebendo, né, a necessidade de explorar essas técnicas para o palco. Então, sem importar muito se você tem um 3D sofisticado. Então, por exemplo, antigamente eu começava a fazer com maquetes. Ó. Como eu comecei a cenografia no teatro, mesmo uns estudos mais simples, assim, de óperas, né, para depois ir para o 3D. Então, não acho o 3D uma ferramenta única e definitiva. Tem desenho, várias outras formas da gente chegar num desenvolvimento de processo. E esse daqui foi a ópera Aquiri, foi incrível, porque a gente pintou 7 telões só para essa ópera, todos feitos à mão, aqui a equipe de pintura pintando, uma pintura hiperrealista que a gente desenhou na tela com artistas, né, convidados para participar do projeto, como assistentes de pintura. Então, todo mundo criando junto esse processo, aqui também da ópera Queri. Então, assim, o que eu acho interessante é passar por essas camadas de aprendizado, né? Quando a gente fez também esse palco da Ópera Carmen, com apresentação ao vivo na Esplanada dos Ministérios, 20 mil pessoas, com entrada franca, um projeto do Sesc maravilhoso, e a gente optou por fazer esse palco todo branco, porque ele também reagia com a luz. Então ele ficava todo colorido, e esses processos de linguagem, né, eu acredito que me levaram a ter uma consciência muito grande assim do que é a complexidade de produção, né? Aqui, por exemplo, é o estúdio da TV Brasília que a gente construiu do zero, né? Todo o aparato tecnológico, visual, então assim, usando alta tecnologia, tudo com gabaritos 1:1, router, recorte a laser, calandras de ACM, todo o projeto veio do computador. Aqui, por exemplo, uma criação, né, do jornal. Então, você vê, a previsão de iluminação está toda presente, todos os processos de execução da mesa principal, que passou só essa mesa por mais de 20 camadas de tecnologia para a construção dela, né, e até chegar no resultado final, que é esse aqui, que é um projeto que até hoje está sendo utilizado, né, um estúdio que ficou muito bem construído e muito moderno, e ele mostrou realmente que ele é bastante anacrônico, né? Que ele funcionou quando a gente fez em 2015, mais ou menos, 2014, e até hoje ele é atual, né? Então é muito interessante isso. E isso eu mostro também alguns estudos de 3D para cenas de filmes, né? Que a gente faz um estudo do cenário, uma planta baixa do cenário, entendendo a movimentação do ator, que é um pouco a movimentação do artista, né? Sempre o ator no palco, o ator na cena, o ator, vamos dizer assim, o performance dentro do stage design, tudo como esse personagem vivo, né? Esse ser humano que ocupa o espaço, que faz com que a gente faça todo esse trabalho por trás disso, né? De concepção visual, por exemplo, posicionamento de câmera, efeitos com tratamento digital da pós-produção, 3D de concepção de cenários, né, como esse aqui, que está bem elaborado mesmo, para se chegar ao resultado final, a paleta de cor, né, que é uma preocupação muito grande no filme. Esse filme realmente foi incrível, a gente ganhou 2 prêmios de melhor direção de arte com esse longa-metragem do Santiago Delape,
Foi muito lindo esse filme. A gente construiu um bunker também. Então é interessante mostrar um pouco esse 3D para mostrar para o público, né, que existe todo esse aprofundamento de estudo de luz dentro do conceito da cenografia. Esse estudo de luz ele vem também alimentando toda uma pesquisa visual, tipo esse aqui do cinema noir, né, que era a intenção da iluminação, que eu meio que faço uma previsão, até inclusive camadas invisíveis, né, do filme na análise do roteiro. Então, assim, umas trajetórias que a gente tem que desenhar. Eu acredito que essa concepção visual, ela passa também por muita pesquisa, né, do tipo, pô, de misturar linguagens, né, como esse aqui do Olhar de Nise, usando as imagens do Museu do Inconsciente. Então, esse aqui é um layout, né, mas é um filme que foi, cara, o documentário mais premiado do Brasil em 2016, ganhou mais de 20 prêmios esse filme, sobre a história da doutora Nise, né, a psiquiatra que inaugurou a luta antimanicomial no Brasil. Foi lindo o filme. E essas imagens, né, eu gostaria muito de mostrar para vocês, mostrando um pouco que a experimentação, né, de tipo, cara, eu vou pegar um lápis e vou desenhar o cenário, né, a mão livre. Então, a partir desses desenhos, a gente criou vários desenhos do filme do Sandy Júnior, Aquária, também, que eu filmei, fiquei um ano, né, nessa produção, também criando o desenho. Aqui é um pouco para desmistificar, né, essas ferramentas de trabalho, né? Isso aqui é o primeiro curta-metragem que eu fiz, tentando encontrar a paleta de cor. E, curiosamente, mesmo com um desenho bem básico desse, a gente ganhou o prêmio de melhor direção de arte no Festival de Cinema de Brasília. Foi o meu primeiro prêmio de direção de arte, com um curta que eu não tinha a mínima ideia como eu ia fazer, mas eu fui experimentando e o resultado foi ficando muito legal. Então, assim, eu acredito muito no processo. Acho que essa palestra tenta trazer a importância do olhar para todas as etapas de trabalho, que são elas que garantem o resultado final, né? Não é pensar no resultado final, mas é como que eu vou chegar lá. Então, por exemplo, assim, a maquete aqui do, do longa-metragem que a gente fez no Polo de Cinema, que a gente construiu realmente uma cidade cenográfica inteira, mais de 50 casas. Então, assim, todos os projetos, né, do filme Do Outro Lado do Paraíso, o planejamento visual, a pesquisa de arte, de textura, de pintura, pós-produção. Então, assim, as EPIs, né, o acompanhamento do trabalho, né, do backstage, dos cenários, né, o pessoal trabalhando com cinto, com capacete, tudo isso garante, né, realmente que a gente chegue nesse resultado. Também é um filme super premiado, ganhou o Quequito em Gramado, de direção de arte, e, e você vê aqui, né, inclusive uma história engraçada é que quando a gente acabou o filme, a cidade foi invadida e de repente virou vários moradores, né, sem casa, foram morar na cidade, né? Muito curioso isso, porque ela foi tão bem feita que parecia até uma cidade real. Então, essas imagens elas mostram, né, que realmente a gente tem assim os objetos de cena, as texturas na parede, o figurino. Essa foto eu amo essa foto. É o João, aqui um grande ator de Brasília, que a gente fez esse filme, Venceslau e a Árvore do Gramofone. E eu admiro muito a paleta de cor dessa foto, né? A gente ter chegado na escolha do cenário, pensado nos móveis, o figurino, assim, ela é tão harmônico, né? E eu acho que esse harmônico é quando a gente chega numa coisa que eu chamo de estado da arte, né? É quando a gente está realmente vendo essa composição maravilhosa. E esse estado da arte ele pode estar numa exposição de shopping, ele pode estar numa concepção de stage design, vamos dizer assim. Todos esses processos eles são muito importantes para a gente
executar um trabalho bem feito, né? O planejamento de montagem, aqui um planejamento bem complexo do Festival Promessas também, com transmissão ao vivo. Então, assim, alguns exemplos, né, de projetos que a gente fez, muitos, assim, com transmissão ao vivo em várias televisões, né? Acho que mais de 10 ou 15 projetos que tiveram transmissão ao vivo. Então, é um cuidado enorme que a gente tem que ter para depois chegar, né, tipo um resultado como esse, que é muito bom. Aniversário de Brasília também, que foi um palco fenomenal, que a gente fez inspirado na Catedral de Brasília. Brasília Music Festival também, mostrando aqui possibilidades de abandonar uma tenda e executar simplesmente com 40 carros e 12 ônibus uma pista de dança para 6.000 pessoas, enquanto todo mundo estava usando tendas. Então, eu mesmo usei tendas em outras áreas do evento, mas a hip hop eu quis fazer desse jeito e foi, nossa, foi um espetáculo. Saiu até uma matéria na época na Folha de São Paulo comentando como que foi inusitado essa montagem, né? Então, assim, quando a gente se permite, né, a fazer um estudo, como aqui, por exemplo, que a gente fez o Renato Russo Sinfônico para fazer a estreia do Estádio Nacional de Brasília, e realmente eu tive que redesenhar o todo o estádio, né, para entender todas as possibilidades e todo o estudo técnico desse processo de trabalho para a gente chegar num resultado poético bom. Então, eu acho que essa demonstração de imagens aqui, ela mostra que não tem muito limite, né? Desde uma coisa macro, igual a esplanada do Ministérios inteira, para a gente fazer um estudo da feira da torre de TV, que eu fiz o 3D, outras áreas grandes, assim, de eventos, de planejamentos, por exemplo, como a esplanada inteira, né? Que eu fiz 3 vezes para o aniversário de Brasília. Então, existe uma preocupação de envolvimento desde o micro até o macro. Então, todos esses projetos, não interessa se ele é pequeno ou grande, eu acho que tem que existir um planejamento de etapas de trabalho para a gente se chegar num resultado como esse, por exemplo, que a gente fez 18 cenários para a TV Justiça no STF, esse é um dos jornais que a gente fez. Então, um trabalho gigantesco, de 2 anos, mas que tiveram vários processos de trabalho, né, comerciais, né, também, cenários de estúdio, cozinhas, ambientes, cada um com a sua textura, né, campanhas eleitorais. Isso tudo também é para mostrar assim que, pô, às vezes a gente recebe um briefing, né? Ah, eu quero um, um cenário para transformar o Lula num estadista global, né? Tipo assim, uma intenção de trazer um posicionamento internacional. O único briefing que eu recebi foi esse, com esse mapa, inclusive foi essa imagem. E aí depois a gente sai do outro lado, né, com um cenário de estúdio incrível. Essa foi da campanha de 2008, né? E foi muito bom esse resultado que a gente fez, a direção de arte nacional, né? Eu nunca tinha feito nenhum trabalho de política, de campanha, esse foi o meu primeiro trabalho, foi um desafio gigantesco, a primeira reeleição do Lula, né? Foi a reeleição do Lula, e eu aprendi muito mesmo, muito nesse processo. E depois a gente fez mais 7 campanhas, né? 4 delas presidenciais e outras de governador, prefeito, enfim, nacional e internacional, né? Então esse contato, né, com a televisão, ele trouxe também uma preocupação muito boa, assim, sobre a qualidade do resultado final, né? Porque na televisão a gente tem que buscar o acabamento perfeito, né? E isso eu levei muito, por exemplo, para os festivais, né? Quando o primeiro na praia que eu fiz em 2016, né? Eu tinha uma preocupação muito grande de criar uma cidade cenográfica. Então a gente fez todos os 3Ds com muita iluminação, com todo o projeto renderizado,
Então, assim, e, pô, foi uma revolução quando a gente inaugurou esse na praia, né? Porque a primeira edição foi em 2015, ela foi muito pequena. E depois a gente fez todos os outros anos, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, a gente ficou fazendo o parque, né? Então a gente desenvolveu a pesquisa também do Parque do Na Praia, eu fiz a criação toda da concepção do espaço do novo parque, mas tudo baseado nessa curva de aprendizado que foi a realização cenográfica, né, de todos os outros eventos com 40 mil metros quadrados, todas as áreas cenográficas inspiradas em países, né? Então eu também era aquela figura que ia fazer a pesquisa conceitual nos países para fazer o processo criativo. Então eu visitava, coletava referência, criava, desenhava, colocava solução técnica, método construtivo e o planejamento estratégico de construção, né? Então aqui era a minha sala com um cronograma, a prototipagem de um cronograma anual, né, da implementação do Na Praia, que eu mesmo faço. Então aqui é para mostrar um pouco para vocês que, apesar de todo esse processo criativo, existe muito planejamento, né? Checklists, tabelas de cronograma mensal, semanal, tudo que eu desenvolvo, tá, pessoal? Estou mostrando aqui para vocês para mostrar que é uma necessidade que a gente foi trabalhando para poder chegar no resultado de excelência, né? O resultado de excelência, ele não é só uma ideia boa, ele é uma ideia acompanhada de muito planejamento, inclusive até como essa tabela, planejamentos anuais, né? De ações, dos entregáveis de todos os departamentos que eu desenho também, análises financeiras de projeto, que eu cuido muito também dessa relação de custo, né? Quando eu faço 3D, tipo esse aqui, né? Os planejamentos do Na Praia, por exemplo, da Tailândia, as legendas de cor do planejamento construtivo também, do palco, e também um aprofundamento temático, né? Do conceito aqui, por exemplo, do México. Aqui eu fotografando a pirâmide de Teotihuacan, perto da capital do México. E aí eu botei essa camisa da Cenotécnica, homenageando, né? Foi uma foto que eu levei a camisa para fazer essa foto, porque muita gente falou que a gente não ia conseguir fazer uma pirâmide e depois a gente construiu 2 pirâmides no evento. Então, foi incrível isso. Então, assim, aqui também a igreja de São Cristóvão de las Casas, uma foto que eu fiz aqui, mas a igreja que eu quis reproduzir dentro do evento também, com todo o processo e a metodologia para fazer esse encantamento de público, né? Aqui os renders da coloração, todo o processo de detalhamento dos efeitos visuais, de stencil, cor, pesquisa, até a gente chegar realmente nessa homenagem que foi a realização dessa igreja, né? E depois também as apresentações de mood board, de conceito, muitos desses projetos eu mesmo desenvolvia a apresentação, desenvolvia e desenvolvo, né, a apresentação de conceito do evento. Então, por exemplo, a defesa, né, a justificativa de conceito, layout, referência, os key visuals do projeto, que muitas vezes eu também não faço tudo no 3D. Esse aqui, por exemplo, do Na Praia Hawaii, eu fiz todos os desenhos à mão livre, né? E a partir do desenho à mão livre, no iPad Pro, a gente saiu para desenvolver o 3D. Então, nesse caso aqui, o 3D veio depois da criação. Desculpa. Então, e a partir daí, depois veio a criação já com a iluminação noturna, né? Isso aqui tem alguns cases, né, de stage design, esse palco incrível. Não foi esse palco que foi construído, porque depois o projeto mudou e esse palco realmente ele ficou com um orçamento muito alto. Aqui o planejamento visual da implementação do parque do Na Praia, que eu criei todo o fluxo, a setorização. Eu me tranquei 2 meses numa sala, comprei um material de maquete e construí uma maquete do clube. Então foi assim, uma experiência incrível
e realmente essa setorização foi levada para implementação e é o que está lá hoje, né? Agora está tendo na Praia Marrocos, e essa implementação foi toda criada a partir daqui, né? Aqui meu planejamento junto com a equipe de construção das empresas de engenharia, arquitetura que fizeram a construção do parque, onde eu fui passando o briefing das curvas de nível, todo o planejamento do parque, né? Então, essa questão é realmente para ter um controle de qualidade, né? Eu fui pensando nessa questão da estratégia, da excelência, do planejamento, de como a gente superar a expectativa, trabalhando melhor esse conceito de tempo, né? De tempo de entrega. Então, aqui, por exemplo, o uso de uma maquete 3D feita. Então, assim, eu estou mostrando o 3D e uma maquete na impressora 3D do projeto. Então, é usar realmente a tecnologia para inspirar, né, as camadas de execução até a gente chegar no resultado final, que é bem complexo, né? Você vê aqui, a gente tinha 3 guindastes para desenvolver a montagem dessa cabeça, né? Uma cabeça gigantesca e depois todos as tecnologias, né, como essa daqui, por exemplo, de sensores, que a gente colocou também na Festa Surreal de 2022. Então, é também uma pesquisa intensa de possibilidades de acompanhar a tecnologia para ela trazer esse resultado visual. Aqui o Castelo da Lili, né, no Estádio Nacional, que foi uma montagem incrível que a gente fez em 2022, e agora a gente está fazendo Salve a Amazônia em 2023, que vai ser no dia 5 de agosto também, que é uma montagem muito legal da festa, que é a grande festa dela anual. Aqui um pouco do processo criativo de estrutura, de concepção de cenário, né, o uso, aqui como ficou o estádio, que a gente colocou a bandeira LGBT em luz, envolvendo o estádio inteiro, tudo isso como um conceito visual, né, do projeto cenográfico e da direção de criação do projeto, né. Então aqui eu faço o briefing, né, de conteúdo, performance, iluminação, light design. A gente realmente tenta trazer todo o time criativo para uma unidade única do projeto, e eu acho que essa foto ela expressa bem isso, né? Os efeitos especiais, a textura do LED, né? Tá muito lindo isso. Eu gosto muito de fazer essa ponte, vamos dizer assim, né? Aqui também, né, a gente fez o rebranding, né? Então, assim, essa curva de aprendizado levou a ter uma nova percepção das marcas, né? E eu também venho desenvolvendo uma concepção visual criativa para fazer um brand e um rebrand das marcas. Aqui, por exemplo, foi um brand book definitivo para a gente reestruturar uma empresa que é a Academia Evolve, e esse brand book ele trouxe todo um conceito visual arquitetônico, cenográfico, um redesenho de marca, e aqui os layouts de criação. E a partir desse brand book, a Evolve construiu praticamente 20 academias no Centro-Oeste, construções gigantescas, é um investimento de milhões de reais em cada academia, todas seguindo esse brand book. E eu estou estendendo, né, esse tipo de atuação também. Por exemplo, aqui na Motu, que a gente construiu em São Paulo, a Moto City, foi um projeto de posicionamento de marca que a gente fez durante um ano, e depois, ao longo desse período, né, a Motu se tornou a terceira maior fabricante de moto do Brasil. Ela atualmente, né, é a líder na América Latina em aluguel de motos, e eu continuo sendo consultor de criação, de direção de criação da Motu aqui em São Paulo. A gente está agora trabalhando em site e vários outros elementos visuais. E aqui mostro para vocês, né, aquilo que foi considerado o maior palco de Brasília, né, muito grande, que a gente fez do Killers ano passado no Metropolis Music, que também é um projeto monumental, muito complexo, que seguiu todas essas camadas de desenvolvimento, de luz, cenário, para a gente chegar num resultado gigantesco, que foi a implementação desse projeto, né? Aqui um pouco da construção do palco, que tinha 110 metros de largura,
quase 30 metros de altura, gigantesco o palco. Então, assim, foi muito. Ele era tão grande que não cabia na largura do campo. A gente teve que colocar ele na extensão do comprimento do campo de futebol. Aqui dá para ver bem. E eu acho que a mensagem dessa exposição é isso, assim, a gente chega nesse estado de espírito de tentar superar expectativas, né? Eu até tirei o Festival do Futuro dessa apresentação, porque a gente tem uma apresentação inteira da Ideia Luz só sobre o Festival do Futuro, então são tantos conteúdos, né, que a gente pode trazer para conversar. Aí eu deixei de fora, porque é um projeto, tem muitos projetos muito grandes e muito complexos, mas a gente realmente tem que selecionar alguns para poder falar, né, em cada palestra. Então, eu acho que a mensagem, né, desse bate-papo que a gente teve hoje é um pouco essa, é tipo, cara, vamos experimentar, vamos adotar metodologias, vamos colocar o processo criativo para rodar em todas as camadas, é tipo assim, eu acho que é muito essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado dessa exposição de ideias e imagens, e obrigado, Marcelo. Andrei, assim, a gente que agradece, agradece bastante. É muito incrível, né, ver como é que o processo de criação ele não perpassa somente por um elemento, né? Eles são vários elementos conversando e dialogando ao mesmo tempo, não é? Exatamente, Marcelo, vários, assim. Então a gente ali, ó, tentou mostrar um pouco, pô, a paleta de cor, a movimentação do ator, o estudo da luz, os materiais, a textura, o planejamento do espaço. Cara, são esferas assim de envolvimento que às vezes demoram semanas e semanas para entender realmente toda a situação antes de fazer o desenho criativo e partir para, vamos dizer assim, para os renders finais, né? Então, assim, eu acho que esse processo é um processo que a gente tenta envolver todos os profissionais para estar debatendo, né? Gente, onde a gente quer chegar com isso, né? A pergunta é essa, sabe? A gente tem um desafio junto, a gente vai conseguir superar a expectativa. Então, eu acho que por aí a metodologia. E no momento onde você recebe esses briefings, né, assim, o teu start, assim, uma resposta mais curtinha, assim, eu sei que seu tempo já está bem corrido, assim, é, a partir do momento que você recebe o briefing, você starta o seu processo a partir do quê? É, se você vai, você é das artes plásticas, você vai para as imagens, você vai para conceitos hum, mais em cima de conceitos teóricos. Como é que é como é que starta esse processo? Porque eu vejo que cada um é uma coisa completamente diferente do outro, né? Agora Mas a gente. Exatamente, Marcelo. Agora a gente assim, eu acabei de dar uma palestra também no Museu do Amanhã sobre a arte uhum, do amanhã, né? Foi um projeto lá bem grande, assim, com mapeamento de artistas que pensam meio tendências para o futuro das linguagens. Eu fui convidado para falar um pouco sobre isso pelo Batman, né? Que foi o curador desse projeto. E nessa apresentação eu trouxe muito essa reflexão para tentar mostrar essa mesma pergunta que você fez, né? Que é o start. O start dessa concepção, Marcelo, ele tem duas questões aí. Uma é o espaço onde vai ser realizado. Isso para mim é muito importante. Entender bem o espaço, que é a característica, vamos dizer, física, porque ali é onde vai estar o olho vivo do público vendo. Então, é a caixa cênica, o local do palco, as limitações do palco, e é o outro que é simultâneo, são dois starts paralelos, que é o conceito. Então, assim, eu venho realmente me especializando muito ao longo desses anos em ter esse aprofundamento conceitual. Para mim, realmente, existe essa coisa, né, do lado direito do cérebro e do lado esquerdo do cérebro. Todo aquele mergulho poético, ele precisa também, assim, eu fui treinando isso, de ter uma leitura técnica simultânea a toda a poesia.
Então, assim, tem uma hora que eu mergulho na poesia e eu falo assim, pô, beleza, mas como que eu vou fazer isso? Então, a minha Uhum. vontade de fazer mergulho poético é tão grande que a minha preocupação técnica, ela acende a luz vermelha muito rápido, sabe? Sim. E Então, nesse acender a luz vermelha é onde você começa as suas parcerias, né? Porque assim, exato. sair daquele menino com aqueles lápis de cores ali sem camisa desenhando ou que vai para o nanquim para fazer o Wolverine para chegar a um profissional que vai fazer esse estádio de cento e tantos metros no Estádio Nacional aqui de Brasília, o estádio Mané Garrincha aqui em Brasília. ah, isso aprende-se muito na prática e com diálogos com vários outros profissionais que vão falar assim: vamos diminuir esse alerta vermelho aí, vou tentar botar ele no verde para que a gente possa executar a sua ideia. É bem isso, Marcelo. Eu acho que a ideia é muito essa, assim, por isso que, cara, quando eu comecei a fazer teatro, você deve ter conhecido, né, com certeza, o Gucci, né, o Ricardo Gucci. Então, Sim. assim, o Gucci, eu comecei a fazer teatro com o Gucci, eu fiz 4 peças de teatro para ele, e eu vivia nos ensaios, assim, sempre quando eu fiz teatro, eu era aquele cara que ficava sentado na plateia, cara. Eu, tipo, hoje em dia eu não vejo mais cenógrafo fazendo isso, sabe? Eles Uhum. desenham, conversam com o diretor. Eu não, eu ficava lá perdendo meu tempo, né? Como se fosse perder o tempo, mas assim, observando tudo. Eu sempre gostei de estar ali vendo o iluminador trabalhar, simplesmente para ver ele montar a luz, para ver ele afinar a luz. Eu adoro isso porque eu aprendi muito observando. Então eu vejo os outros profissionais, então eu gosto de ficar presente, sabe? Eu sou um cara que está ali junto. Uhum. É assim, isso é minha vida, tipo, tá ali. Eu tô ali para isso, eu não tô ali só para criar e ir embora. Eu quero estar lá, sabe? Então acho que estando ali presente, eu aprendi muito. A gente estava conversando há pouco tempo sobre o Teatro Nacional, né? Eu ficava lá dentro, ficava lá conversando com o Zezito, sentado, horas. Eu ia ver o Zé Raimundo fazer montagem de luz com o Dalton, e a gente ficava na cabine de luz. Eu não tinha nada para fazer lá, e eu passava horas lá. Tipo, eu e Dalton lá dentro, conversando, trocando ideia, e tipo, não era o meu trabalho, meu cenário já estava pronto, e eu ficava ali sentado. Então, eu acho muito legal isso, sabe, Marcelo? Eu acho que foi essa abertura de entender que tem grandes profissionais que participam e eles trazem, vamos dizer assim, essa força agregadora para o Uhum. resultado final. E eu sou só mais um deles, eu estou ali também para o mesmo objetivo, né? Sim, isso percebe-se, a gente percebe muito nessa sua apresentação que você fez hoje, né? Esse estado contemplativo, esse estado de presença, né? Que te dá a oportunidade de você ter pausa de reflexão para o processo que você está construindo. E essas pausas de reflexão é onde vem o resultado, né? Assim, é onde vem as junções de ideias e isso vão se fechando, se compactuando, e aí você acaba levando isso para outros projetos. Poxa, Andrei, assim, eu agradeço muito, assim, acho eu que, assim, para dentro do canal, as pessoas que estão começando, ou as pessoas que já trabalham com stage designer, elas vão curtir bastante esse vídeo. Agradeço muito a sua presença aqui. Marcelo, a gente, hoje em dia, cara, vou te falar, eu comecei a adotar um ritual, cara, de ir para a natureza após essas produções, sabe? A partir de um determinado momento, eu, eu realmente busquei assim um aprofundamento um pouco filosófico e Uhum, existencial no processo criativo. Então, realmente a gente pensa que esse resultado ele tem um objetivo de impactar milhares de pessoas. Então, assim, para a gente ter esse equilíbrio de trazer esse encantamento para tanta gente, sabe? Existem muitas sutilezas envolvendo isso. Muitas uhum, sutilezas, assim, que eu diria até no nível espiritual, né? De você entender a energia das pessoas, de você entender a expectativa das pessoas dentro dessa noite, do espetáculo.
E eu comecei, cara, a fazer realmente pesquisas hoje em dia sobre a experiência, sobre a ambiência, sobre até os chakras eu coloquei nessa parada, sabe? De, tipo assim, os anseios energéticos do ser humano ao lidar com impactos visuais, né? Então, uma Uhum. pesquisa de atmosfera, de mergulho. Então, assim, tudo isso que eu tentei mostrar hoje, são experiências imersivas, né? Muitas vezes são experiências imersivas de trazer a cenografia para a pessoa viver aquele momento e dentro disso ter essa interpretação também subjetiva do que pode representar esse momento para as pessoas, sabe? Então, assim, é um Uhum. ponto muito louco isso, porque eu já, tipo assim, fui trazendo até uma filosofia para esse trabalho, sabe? Sim, e a gente percebe muito também, assim, na sua fala, não somente essa, mas como a do outro programa Criação que você teve aqui, é a sua preocupação com o público, né? Afinal de contas, o que você produz vai ser assistido por alguém e essa pessoa precisa ser tocada, impactada, de certa forma, com esse espaço, com esse ambiente que ela está ali naquele momento, né? Isso fica muito claro. E fica muito claro que o seu projeto também não é único, ele é global, né? Você não está preocupado somente com o seu trabalho, está preocupado com o desdobramento do seu trabalho antes, durante e depois, né, do processo de montagem e da execução. E eu agradeço muito, muitíssimo mesmo você aqui compartilhando isso com a gente. Fico muito honrado, Andrei, muito honrado. E volto a repetir, assim, fico muito feliz em ter conhecido o Andrei lá no início, aquela pessoa que chegava com sandália de dedo, uma calça de algodão, uma bolsinha de lado, assim, feita também de algodão, e hoje ser esse profissional maravilhoso que você é, assim, com extremamente competência e com essas referências maravilhosas, assim. E Poxa, obrigado, Marcelo. para mim fica muito claro que a construção profissional é, ela não está externa a gente, né? Assim, ela parte de algo interno, de desejos internos, principalmente de compartilhar e de estar aberto a novas experiências, a novas referências. Ela não é única, fechada num bloco. Ela é como uma mandala que vai se entrelaçando conhecimentos para construir esse ser criativo, esse ser artístico, né? Que é a gente que trabalha com esses elementos artísticos, né? Muitíssimo obrigado, assim, parabéns. Parabéns, Andrei. Eu já era seu fã depois desses 2 programas agora. Posso te chamar de mestre? Poxa, que honra, Marcelo. Obrigado mesmo, de verdade. Fico muito feliz em poder contribuir com o seu projeto. Acho uma iniciativa incrível a gente compartilhar conhecimento com todos os profissionais. Eu tive muita necessidade no começo da minha carreira de buscar fontes de pesquisa. Então, realmente, eu sofria com isso porque não tinha Uhum, internet, não tinha podcast, não tinha nada disso. E hoje em dia eu gosto muito de poder contribuir, e falar e mostrar um pouco, e trocar ideia com as pessoas. E são oportunidades como essa que a gente leva um pouco e compartilha esse aprendizado todo, né? Eu que uhum. agradeço, Marcelo, valeu mesmo. Então, gente, é isso, assim, mais um da Ideia Luiz Férias se fechando aqui, assim, espero que vocês tenham gostado bastante. Andrei, seu contato, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, tem seu site, né? Meu site, meu Instagram, e meu site é um portfólio completo, meu Instagram tem muito, são os dois, é o meu nome, andreiermusch.com.br ou Andrei Hermusch, acho que é bem fácil de encontrar mesmo. Com certeza. Gente, aproveita, esse cara, ele é muito generoso. Assim, se vocês tiverem oportunidade, assim, manda mensagem, com certeza ele vai responder. Né? Assim, ele trabalha muito, né? Talvez ele demore um pouquinho, mas ele sempre responde com uma generosidade. Você que está aqui com a gente até agora, assim,
não curtiu esse vídeo, não curtiu até agora, né? Assim, não curtiu quando eu digo é dar o joinha, né? Assim, com certeza é impossível não ter curtido o vídeo. Então vai lá, dê o joinha no vídeo. Se você ainda não segue o canal, a gente pede essa ajuda para você, segue lá o canal, seja um inscrito dentro do canal. Se você quiser abraçar um pouco mais forte o canal, você pode compartilhá-lo com as pessoas que você conhece, você pode divulgá-lo nas suas redes sociais, que a gente vai agradecer muito também, ou você pode contribuir com algumas coisas financeiras, que para a gente também é muitíssimo importante, porque esse canal não tem apoio financeiro nenhum, é um canal totalmente independente. Eu e Camila levamos esse canal assim, ó, no coração, assim, levamos ele à frente. Então, nós temos 3 formas. Você pode utilizar agora, nesse finalzinho desse vídeo, ainda tem um superchat que você pode utilizar. Você pode utilizar o Valeu também, que você está assistindo no gravado. Você pode também entrar no Pix da Ideia Luz, né, que é da ideialuz@gmail.com, e também fazer sua contribuição. Ou, se você quiser ser uma pessoa um pouco mais próxima, você pode se tornar um membro do canal. Pense em se tornar um membro, porque essa contribuição, que é muito pequena mensal, faz uma diferença muito grande aqui no nosso canal. Agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente nesse programa Férias. Agradeço você, Andrei Hermucci, por estar com a gente mais uma vez nessa empreitada nossa aqui assim, por compartilhar o seu conhecimento. Está sabendo que nesse mês de julho de 2023, a gente está repleto de programas férias, toda segunda e toda terça tem um programa diferente para vocês. Muitíssimo obrigado, beijo, queijos. Andrei, valeu muito. Assim, e a gente se vê no próximo. A gente se vê no próximo programa Férias.